Olá, predadores e predadoras, eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 Revisa e hoje inicia uma nova fase na história do Super 8. O quadro Revisando a Franquia cresceu e eu tenho tanto apreço por ele que eu senti que ele merecia uma casa nova, uma casa só dele. Então é basicamente isso que você vai encontrar aqui, revisando franquias e revisando filmes solos também. Não à toa o nome do canal é justamente esse, Super 8 Revisa. Mas pode ficar tranquilo porque todos os demais conteúdos vão continuar lá no canal original. Críticas, listas, caboches... Tamo combinado? Depois de eu muito prometer, finalmente chegou o momento de revisar a franquia que nos trouxe uma das criaturas mais icônicas do cinema e uma baita taxa de testosterona num filme só. Tudo começou por volta do longínquo ano de 1984. Durante a produção de Rocky IV, circulava em Hollywood uma piada de que depois que o Rocky enfrentasse todos os maiores adversários possíveis na Terra, para fazer frente a ele num próximo filme, teria que ser um alienígena. Se essa piada chegou ou não aos ouvidos dos irmãos Jim e John Thomas, eu não consegui confirmar, mas no mínimo coincidiu com uma ideia de ouro que eles tinham na mente para escrever seu primeiro roteiro. Era uma parada sobre uma raça alienígena que viajava pelo espaço só para caçar indivíduos mais ossos duros de roer das espécies mais cascas grossas que encontravam pelo cosmos. A ideia original era abordar um grupo desses tais caçadores extraterrestres, mas percebendo que o enredo poderia ficar muito atravancado e não funcionar muito bem, os irmãos Thomas diminuíram para somente um caçador. Um único indivíduo que caçaria a espécie mais perigosa que a gente tem conhecimento. O ser humaninho. Para completar a presa ideal para essa empreitada seria um soldado de combate. Já o cenário imaginado para a caçada seria a América Central, pelo simples fato de muitos conflitos terem ocorrido lá nessa época. As guerras civis na Nicarágua e em El Salvador são alguns exemplos. Pois bem, com o título provisório de Hunter, ou Caçador, a primeira versão do roteiro foi finalizada em abril de 1985. Mas para esse texto dar origem a um filme, faltava alguém para injetar umas boas verdinhas na produção do projeto. Só que os irmãos Thomas eram dois ninguéms. Além de ser o primeiro roteiro deles, eles não tinham agente e não conheciam ninguém na indústria. A ideia sapecóide dos rapazes então foi tentar a sorte deixando o roteiro embaixo da porta do produtor Michael Levy da 20th Century Fox. Imagino que eles devem ter apertado a campainha e saíram correndo. Mas a ousadia deu certo, olha só. Porque foi nessa época. Hoje eu duvido que eles sequer conseguiriam chegar perto da porta. Mas enfim, o produtor Michael Levy leu, gostou da ideia e levou o material para o chefe do estúdio, Lawrence Gordon, que comprou os direitos e captou a bagatela de 15 milhões de dólares para dar origem ao filme. O projeto foi então encarregado ao produtor Joel Silver, que tinha acabado de produzir o sucesso Comando para Matar, estrelado por um camarada chamado Arnold Schwarzenegger. Uma coisa assim, alguém conhece? Pois é, em 1985, além desse filme, o Arnoldão vinha de sucessos consecutivos como Conan Bárbaro, Conan Destruidor e Exterminador do Futuro. Então os produtores consideraram que ter esse astro em ascensão no projeto para enfrentar o alienígena caçador poderia ser uma boa. Mas te falar que não foi amor à primeira vista do Arnoldão não, viu? Apesar de gostar do enredo que começava com ação e aventura e aos poucos mergulhava na ficção científica com terror, Schwarzenegger ficou incomodado com um foco massivo no embate solo entre seu personagem e o alienígena. Por isso os irmãos Thomas foram chamados pelo estúdio para mexer no texto. E foram mexendo, ao longo de 1985, 1986, inseriram uma equipe de comandos a fim de tornar a trama mais verossímil e mais recheada, e em meados de 1986 chegaram a uma versão que o estúdio e o Arnoldão disseram: tá bom pra filmar. Ah, e importante, durante esses incrementos o título também mudou e passou a se chamar... Mas para um texto se tornar um filme ainda faltava um diretor. O nome que trouxeram foi um tal de John McTiernan, que àquela altura não tinha nada de consistente no currículo. Seu único filme até então tinha sido Delírios Mortais, cuja recepção foi bem ruinzinha. Contudo, a atmosfera de tensão criada mesmo com um baixo orçamento agradou o Arnold, e como Predador não era um projeto tão caro assim, era quem eles conseguiriam pagar. Beleza, então, diretor definido, escalaram a equipe de soldados brucutus que acompanhariam Schwarzenegger, incluindo o marcante Apollo Creed de Rocky, Carl Weathers, e o lutador profissional, ex-integrante das Forças Especiais da Marinha e bombadão Jesse Ventura, entre outros. Para deixar tudo com aquela pegada mais realista e visceral no filme, uma semana antes do início das filmagens, os atores fizeram um treinamento militar com um veterano de guerra do Vietnã para se familiarizarem com sinais, movimentações militares, treinamento
treinamento com armas e incursão na mata. Tudo pronto para começar as filmagens, ao contrário das produções atuais, que pouco gravam em locação real, optando cada vez mais por estúdios super equipados. Em 1986 não tinha essa graçola não, o bagulho ainda era raiz. Então todos fizeram suas malas e partiram para as selvas do México. Mas se você tá achando que as coisas fluíram na maciota, não podia estar mais errado. Era selva, mané. Então imagina o tanto de mosquito, formiga, sanguessuga e escorpião com que tiveram que lidar. Isso sem contar o calor úmido infernal. Outra coisa que não ajudava em nada era a comida. Além da qualidade da água no México na época não ser um primor, a gente também sabe como eles curtem uma pimentinha sapeca, né? Resultado, tirando o diretor McTiernan, que tinha uma dieta diferenciada, o piriri foi generalizado. E como nada tá tão ruim que não possa piorar, cerca de metade das gravações estavam finalizadas sem que o traje do Predador tivesse chegado ao set. É que ainda estavam desenvolvendo o visual e finalizando os últimos detalhes. E aí quando finalmente chegou, havia duas vestimentas. Uma para cenas de camuflagem visível e outra para quando fosse revelado o bicho. Mas as reações sobre o primeiro traje criado por Richard Edlund foram as piores possíveis. Era uma coisa meio formiga, meio tatu, um negócio esquisitaço. Diante de tamanha presepada, os caras descartaram esse traje e chamaram o mestre dos efeitos visuais, Stan Winston, que já havia trabalhado em Aliens e O Exterminador do Futuro. Durante esse período, a equipe filmou tudo o que podia sem um alienígena e acabou pausando as filmagens para poder esperar. Foram 6 meses de pausa. Depois disso, voltaram ao México para refilmar as cenas com um novo e aprimorado Predador, que aí sim, minha gente, tava aquele visual top que se tornou icônico. Então, entre trancos e barrancos, depois de mais ou menos 3 semanas, as filmagens foram encerradas de vez e o filme passou para pós-produção. Para trilha sonora, o produtor Joel Silver queria Michael Kamen, de Máquina Mortífera, mas Kamen estava ocupado. Então o diretor John McTiernan recomendou a contratação de Alan Silvestri após conferir seu trabalho em De Volta para o Futuro. Filme pronto, tudo bonitinho, o Predador chegou aos cinemas no dia 12 de junho de 1987 e, ao contrário de muitos outros filmes que costumavam demorar meses para chegar ao Brasil, aqui a estreia foi apenas 18 dias depois, no dia 30 de junho de 1987. E na história, a gente vê o seguinte: de lá dos confins do universo vem vindo uma navezinha marota que solta uma sonda na Terra. Oh, meus Deus, o que seriam isso? Incorporando aqui a galera da época que foi ao cinema sem saber de nada. Algum tempo depois, uma trupe de mercenários paramilitares chega em algum país da América Central para resgatar um ministro local cujo helicóptero foi interceptado na selva. A trupe é composta pelo brabo que não gosta de barba Mac, o especialista em explosivos Poncho, o machão mascador de tabaco Blaine, o rastreador capaz de encontrar até um peido soltado no meio da floresta Billy e o brincalheiro que adora soltar piadinhas escrotas sobre pepecas grandes Hawkins. Grupo que é liderado pelo Arnoldão velho de guerra, o soldado de elite Dutch, que é recebido por seu parça da guerra do Vietnã, Dylan, com aquele cumprimento que se tornaria um dos mais icônicos do cinema. You son of a bitch. Claro que os caras não iam perder a oportunidade de botar os bração de tora pra jogo. Pois bem, a missão deles é simples, coisa de um dia no máximo. Localizar a trilha do ministro, resgatar os reféns e voltar, teoricamente, né? Teoricamente. Então se embrenham na mata ao som de uma trilhazinha tribal sugestiva para encontrar o helicóptero abatido e 3 sujeitos esfolados, estripados, todos escatembados, pendurados lá em riba nas árvores. O rastreador Billy descobre que ali rolou um tiroteio pesado para todos os lados, mas não consegue identificar contra quem eles estavam atirando. Mal sabia eles que esse tal Ken já estava ali, espreitando eles de longe, com uma visão de calor. Mas também agora eles estavam focados em quê? Em atacar o acampamento dos guerrilheiros. Vão lá no miudinho e creu num vigia, no sapatinho e pimba em mais 2. E agora com o caminho livre, Dutch põe uma bomba num carango, levanta ele ali no muque, solta e ele vai devagarinho, devagarinho, até que tebefe nos caba tudo. Depois disso, minha gente, tame granada, escatapimba, hiperepepe e o papoco pesado comendo solto. Não sei o que, Enfim, já entendeu, né? Estrago feito, Dutch descobre que a história do ministro era papo furado do Dylan pra convencer ele a aceitar essa missão que não tinha nada de resgate, mas de abate mesmo desses cabaí que fazia parte de uma invasão soviética na América Central. E como 2 equipes já tinham sido enviadas e não voltaram, Dylan resolveu apelar pro amigo casca grossa. Aí depois de um bate-boca, Dylan captura Ana, uma guerrilheira sobrevivente, e a equipe segue em direção ao ponto de extração para encontrar o helicóptero.
E depois que saem do acampamento, o ser que vigiava à distância apanha um escorpião que o Mac matou nas costas do Dylan e algo chama atenção naquela mão, não parecia humana. Ainda sem saber da existência dessa criatura, o grupo segue penando na mata densa no caminho até o helicóptero, mas o rastreador Billy fica muito encasquetado com alguma coisa nas árvores. Enquanto estão ali distraídos tentando identificar o que seria, a rebelde Anna aproveita para meter o sebo nas canelas pelas moitas tudo, até que o Hawkins corre atrás dela, alcança, pede para ela parar de show, só para ouvirem um barulhinho sinistro seguido por uma coisa semi-transparente se aproximando até que... E a coisa invisível leva o corpo do Hawkins embora. Que bexiga foi isso? A gente pensa. Mas quando o resto do grupo chega ali, só encontram a Anna apoplética das ideias e hemoglobina espalhada na birosca toda. Como não acham o corpo, saem procurando. E o primeiro que encontra é o Blaine, mascador de tabaco. Ou melhor, ele é encontrado por um laser brutal, bem no meio das peitas. Mac vê a movimentação, vai até lá, percebe um amigo descatembado e percebe ao longe um ser translúcido com um olhar brilhoso se mandando pela mata. Aí não tem jeito, ele solta um berro e lasca a botar a metranca pra funcionar. Acaba a munição e ele pega a minigun agora. Os colegas encontram ele alucinado e entram na Brinks também no pararapapá, já tô ficando até rouco, preciso beber água. Você vê, as mudanças climáticas de hoje são tudo culpa desses malucos aí que desmataram a floresta no tiro. E deu certo? Então, acertaram um único mísero tiro na perna da criatura que sangra tinta de marca-texto. Mas ele prepara uns grude, usa uns breguelete, faz uma sutura, solta um urro e fica tudo bem pra ele. Mas assim a gente vê pela primeira vez a imagem do tal predador do título. Enquanto isso, os mercenários já começam a confabular que o que estão enfrentando não é humano e nem é daqui. Espertos esses garotos aí, hein? Então montam um acampamento para passar a noite e enchem de armadilhas ao redor. Mas quando a noite cai, só pegam um javali mesmo. Só que no meio do fuzuê, não percebem quando o predador aproveita para roubar o corpo do Blaine. Porque ele pegou o corpo sem matar mais ninguém? Porque ele é um caçador e queria pegar seu souvenir. E como é que ele entrou e saiu do acampamento sem ativar as armadilhas? Pelas árvores, ué. Então os milita tentam fazer armadilhas usando as árvores agora. Espera mais um pouquinho. É então que, do Neida, uma armadilha dispara e captura o bicho, mas ele escapa e antes de se embrenhar na mata, lasca um tiro de laser disparando outra armadilha que solta um tronco no poncho. Agora, enquanto parte do grupo carrega o ferido para seguir viagem, Mac corre desembestado atrás da criatura, seguido por Dylan. E presta? Presta não. Eles até avistam o bicho ao longe, mas quando tentam emboscar, olha que luzinha diferente no braço do Mac. Ele fica curioso, vai olhar e escataploft no seu cabeçote. Nisso, o Dylan encontra o corpo do Mac, olha ao redor, encontra o algoz, mas na hora de atirar, tome um tiro de laser que arranca seu braço fora. Mas ele é corajoso, ele é forte e tem outro braço com outra metralha. Ok, esquece. Os demais só ouvem um berro de longe, assim. Nisso, Dutch, Poncho e Anna seguem adiante, mas Billy decide ficar para encarar o inimigo frente a frente, porque ele é bruto, é feroz, ele se corta, ele encara e ele grita. Belo de um grito, por sinal. E mal o povo acabou de ouvir o berro, o predador já acerta um tiro no Poncho ali, sem cerimônias. Agora só sobraram Anna e Dutch. Anna pega a arma que caiu no chão, mas Dutch dá uma bica porque se ligou que ela só foi poupada até agora porque estava desarmada. Nisso ele toma um tiro de raspão no braço e grita pra Anna seu clássico: Get to the chopper! Ela sai varada pra um lado e ele sai varado pro outro pra atrair o bicho, até que escorrega numa ribanceira e... escapou? Nem o predador é implacável e não desiste não. Dutch se arrasta pelo leito do rio e aproveita para fazer skincare se lambuzando ali todo de lama. E agora, gente, lascou. Não tem arma, não tem saída. O bicho tá diante dele em sua plenitude, armado, equipado, mascarado, estiloso e perigoso. Porém, no entanto, entretanto, todavia, contudo, não encontra o Dutch. Por quê? Porque a lama serviu de camuflagem, tornando o homem invisível para o predador. Agora, enquanto o bicho desiste e vai coletar crânios das vítimas, Dutch se prepara para o contra-ataque, com armadilhas, bombas improvisadas e armas primitivas. Passa mais um pouquinho de lama para fazer o skincare noturno, acende uma tocha e imita o Tarzan para atrair o vagabundo.
E lá vem um bicho todo se querendo, se trepando nas árvores que nem um mamaco, e quando aparece dando bobeira, Dutch aproveita para disparar uma flecha explosiva, o que faz ele perder a translucidez. Toma, safado, tá achando que o negócio é fácil aqui com os terráqueos? Não é fácil não, nós é casca grossa, quer dizer... O Schwarzenegger, né? Eu não daria conta, não. Então, azucrinado com esse disparate de ser retaliado, agora é a vez dele de atirar pra todos os lados e desmatar um pouquinho também da floresta. O soldado até tenta encurralar, mas quem acaba encurralado é ele, que sai varado na boba serena e acaba caindo no rio, perdendo seu skincare camuflento. Agora tem mais de ninguém invisível, então rapidinho o predador encontra o Dutch, cata pelo pescoço, encara e solta. Por que ele fez isso? Porque ele agora respeita o Dutch. Então, tira as armas, a máscara e exibe sua linda fuça, que arranca uma reação vocal do Dutch. Ituaquenga! Ei da moleca! É, não tem como discordar. Nisso, o feioso solta um berro e se prepara pro combate. Agora, minha gente, é porradaria de várzea, no corpo a corpo, no mão a mão, no tete a tete. E sendo o predador um tremendo de um troglodita, inicialmente ele tem vantagem. Tome um sacode no Dutch, que até revida, mas só pra ferir os sentimentos do bicho e apanhar mais um pouquinho. E mais um pouquinho. E mais um pouquinho. E mais um pouquinho só pra não perder o costume. Mas então, entre trancos e barrancos, o homem vai ali sofrendo, se arrastando até chegar na área das armadilhas, dá um pisão no gatilho da armadilha e dispara um tronco no bandido. Scataploft! Tem aquela encarada, até que mortalmente ferido, o predador ativa um breguelete no seu pulso, que faz um barulhinho e então começa a rir. Que caboz é isso? Pensa o Dutch. Mas percebe que é melhor correr para não descobrir muito de perto, até que Pimblefit, pimba! Ainda bem, né? Que ele não ficou perto mesmo. Ao amanhecer, o helicóptero de resgate chega com Ana para recolher Dutch exausto, traumatizado, mas com uma baita história para contar que ninguém vai acreditar. E sobem os créditos com a galera fazendo sinal pra câmera. Acabou nosso vídeo? Acabou não, porque agora chegou a hora das curiosidades. Sobre a direção, O Predador foi um ponto de virada na carreira do diretor John McTiernan. Depois desse filme, ele já emendou mais um pequeno sucesso que talvez você possa conhecer, um tal de Duro de Matar. E aí, com esses dois longas, ele conquistaria seu lugarzinho cativo na história de Hollywood como um dos grandes reinventores do cinema de ação. Ele ainda dirigiria filmes como A Caçada ao Outubro Vermelho, O Último Grande Herói e Duro de Matar 3, mas depois amargaria alguns fracassos como O 13º Guerreiro, Rollerball e o divisivo Violação de Conduta. Sendo esse o seu último filme, porque ele foi parar nos noticiários, pois supostamente teria plantado ilegalmente uma escuta para captar conversas de um produtor de Rollerball com quem teve desavenças no set. Com isso, ele acabou sendo condenado e pegando 11 meses de cana numa prisão federal entre 2013 e 2014. Poderia ter voltado à indústria, mas acontece que ficou queimado e nunca mais teve espaço. Ou talvez não tenha querido. Levantando ferro, Arnold Schwarzenegger, 7 vezes campeão do Mr. Olympia, maior competição de fisiculturismo do planeta, enviou uma academia inteira para o México, entupindo até não caber mais vários caminhões de equipamentos para isso. Acabou que o salão de festas do hotel em que a equipe e o elenco estavam hospedados se transformou numa mega academia. Mas como no elenco havia vários outros fortões, acabou que todo mundo usufruiu do espaço. Eles acordavam mais cedo e iam treinar por volta das 5:30 da manhã, antes de iniciar as filmagens. Além disso, rolava uma certa competição de testosterona. Carl Weathers, por exemplo, confessou que malhava escondido para passar a impressão para os colegas de que tinha aquele físico naturalmente. Vê se pode. Outro causo dessa competição foi quando o Jesse Ventura pregou uma peça em Schwarzenegger jogando água em si mesmo antes do astro chegar para fingir ser suor, para fingir que ele já estava ali, malhando há um tempão. Arnoldão acreditou que o Ventura estava treinando mais do que o normal e, para não ficar atrás, resolveu começar a chegar mais cedo ainda nos treinos. Acabou que ele e Ventura começaram a chegar mais cedo e mais cedo e mais cedo, até que ambos estavam trocando horas de sono pelo treino, passando a chegar umas 4 da manhã. No fim das contas, os caras estavam tão gigantes que os dublês foram obrigados a acompanhar nos treinos também. Falando agora alguns detalhes do elenco, o cara que interpreta o piadeiro Hawkins é Shane Black, que acabou no elenco por ter escrito Máquina Mortífera. Acontece que os produtores queriam que ele melhorasse o roteiro aqui do filme, mas ele recusou. Então chamaram ele para atuar, na esperança de que, estando ali por perto, aceitaria revisar o texto, ali ou aqui. A estratégia não funcionou, porque no tempo livre ele estava se ocupando com a escrita de O Último Boy Scout. Para não dizer que ele não contribuiu, a única coisa que ele inventou mesmo foram as piadas sem noção do seu personagem. Atualmente, Shane Black é mais conhecido como diretor. Inclusive, voltaria a essa franquia para dirigir Predador de 2018.
Mas essa história fica pra depois. Dentre os atores, Jess Ventura, ex-marinheiro da equipe de demolição subaquática, e Richard Chaves, que serviu no Vietnã, possuíam real experiência militar, enquanto Schwarzenegger e Sonny Landham serviram as Forças Armadas na Áustria e Estados Unidos, respectivamente, mas sem sair em missões. Coincidentemente, dois atores que interpretaram soldados no filme acabaram se tornando governadores anos mais tarde. Jess Ventura foi eleito governador no Minnesota em 1998 e Schwarzenegger foi eleito na Califórnia em 2003. Sonny Landham até tentou ser o terceiro, mas perdeu a eleição no Kentucky nesse mesmo ano. Falando nele, no Sonny Landham, seu comportamento supostamente era bem questionável na época. Conhecido por ser festeiro e brigão, foi necessário contratar um guarda-costas, não para proteger ele, mas para proteger as outras pessoas dele. Falando agora do Predador, reza a lenda de que o astro em início de carreira Jean-Claude Van Damme interpretaria o bicho, né? Mas te falar, não é lenda não. Ele realmente foi escalado para dar vida ao alienígena do título. Como era um excelente artista marcial, mestre nas estripulias e ginasta abridor de pernas, os produtores acreditaram que isso poderia dar mais agilidade ao personagem, que na concepção original era uma coisa mais agachada, mais uma coisa mais assim. Mas ele acabou sendo demitido. Por quê? Bem, existem quatro versões diferentes. A primeira diz que ele detestou tanto o visual que propositalmente quebrou a cabeça do bicho. Na segunda versão, a vestimenta era tão quente, mas tão quente que fez com que o ator desmaiasse repetidas vezes. Como não aguentou, convidaram ele a se retirar gentilmente. Na terceira, Van Damme não estava ok com a ideia de anonimato. Como ele queria ser reconhecido, passou a tentar usar seus movimentos tradicionais para que as pessoas reconhecessem ele, o que teria irritado os produtores. Imagina o Predador abrindo as pernas assim. E a quarta versão, e talvez a mais plausível, é que simplesmente, tendo ele aproximadamente 1,70 m de altura, segundo o que dizem, alguns dizem até que ele é mais baixo, ele era baixo demais para o papel e não tinha a imponência necessária. E bem, como os produtores já não gostaram do primeiro traje, aproveitaram e dispensaram o Van Damme junto. Quando o novo traje estava sendo pronto, mudaram o conceito para um predador de pé mesmo, ali, e aproveitaram para contratar Kevin Peter Hall, um cidadão de apenas 2,20 m, que voltava a encarnar um monstrão depois de fazer o pé grande em O Hóspede do Barulho. Ah, e quem deu voz ao clique característico do alienígena, aquela coisinha, né? Foi Peter Cullen. Ele chegou nesse som baseado no visual do personagem, lembrando do barulho que o caranguejo ferradura faz. Se ele tem essas presas laterais assim, seria plausível que ele fizesse tais cliques. Agora, sobre o traje, como eu já disse, ele foi criado por Stan Winston. Sua inspiração foi uma pintura de um guerreiro Rastafari. Na concepção, Winston começou a desenhar e a redesenhar o alienígena com penas, que em silhueta pareciam dreadlocks. E aí, percebendo isso, ele realmente transformou em dreads. Já as mandíbulas que abrem lateralmente foram ideias de ninguém menos do que James Cameron. Winston estava trabalhando com ele em Aliens o Resgate e o cineasta acabou mandando um que tal fazer assim, assim assado. Ele gostou, botou no papel, a equipe aprovou e ficou assim. Na realização, a cabeça do bicho foi construída com uma peça separada. Foram criadas para o filme uma cabeça sem a face monstruosa para as cenas em que o predador usa a máscara, uma cabeça de dublê estática, cravadona ali sem expressão, e um animatronic capaz de fazer os movimentos, que eram controlados por um conjunto de 9 servomotores que permitiam o movimento da área da testa e das mandíbulas. Kevin Peter Hall foi capaz de manipular a boca da criatura com a própria mandíbula e usou lentes de contato para finalizar o efeito. O problema mesmo era que o traje pesava horrendamente, sendo necessário conectar ele a um equipamento elástico para que os movimentos do personagem pudessem ficar mais naturais, tirando aquela sensação de ele estar todo travado. Vamos agora com alguns easter eggs. Na verdade, por ser o primeiro filme, não tem propriamente muitos easter eggs, mas tem alguns detalhes escondidos curiosos aqui no filme. Primeiramente, tem um erro. O mapa do início do filme que o General Phillips usa para informar o Dutch da missão deveria ser de algum lugar da América Central, certo? Mas lê-se claramente Chapada das Mangabeiras, que fica onde? Aqui no Brasil, Zil. E para piorar, nem é uma região de selva, mas uma região principalmente de cerrado, localizado na divisa entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O piloto de helicóptero visto no final do filme é Kevin Peter Hall, o ator que interpreta o Predador. John McTiernan deu a ele esse breve papel para que sua carinha pudesse aparecer no filme e fosse imortalizada ali, né? Depois de um trabalho tão exaustivo como a criatura. Como o estúdio não permitiu que John McTiernan filmasse em widescreen anamórfico devido à complexidade dos efeitos
efeitos óticos, ele resolveu fazer uma vingancinha sapeca. Adicionou uma vinheta anamórfica do logotipo da 20th Century Fox na abertura, que para preencher a tela na versão original, teve que ser esticada. Sven-Ole Thorsen, amigo e parça de fisiculturismo de Schwarzenegger, faz uma pequena aparição no filme como conselheiro militar russo no campo de guerrilha. Ele esteve na maioria dos filmes de Schwarzenegger ao longo dos anos 80, tanto em participações especiais quanto em pequenos papéis coadjuvantes. Quanto a efeitos visuais, o efeito de camuflagem do bicho foi conseguido utilizando um traje vermelho brilhante. Geralmente esse tipo de coisa é feito com verde ou azul, mas para diferenciar da selva e do céu, o vermelho daria um contraste maior. E aí foi removido com técnicas de chroma key. A tomada então foi repetida sem o ator usando lentes 30% mais larga na câmera. Quando então as duas filmagens foram combinadas oticamente, criaram essa distorção que dá uma sensação curva de alguma coisa tridimensionalmente translúcida ali. E em algumas dessas cenas, a silhueta vista ainda é do primeiro traje, o formigão, que seria descartado depois. O sangue verde e limão do bicho foi feito no set usando uma mistura de líquido de dentro de bastões luminosos e gel lubrificante. Quase que eu acertei falando de tinta de marca-texto. Já a visão de calor de caça foi criada com um scanner de vídeo térmico. Toda essa combinação de efeitos rendeu a Sam Winston e a seus colegas uma indicação ao Carecão Dourado. Na verdade, Sam Winston deveria ter sido indicado em maquiagem separado dos colegas de efeitos. Afinal, quem venceu naquele ano em maquiagem foi um hóspede do barulho, que usou a mesma técnica de um artista vestido com um traje e uma cabeça mecânica. Artista que, vale lembrar, era o Kevin Peter Hall, o mesmo que deu vida ao Predador. E o contador de desvivamentos para o Predador é bem mais extenso do que se imagina, porque teve todo aquele negócio lá dos guerrilheiros. Ao todo foram 75 humanos, um piloto de helicóptero aleatório, 3 boinas verdes, um refém americano, 64 guerrilheiros, os 6 soldados do grupo principal, Hawkins, Blaine, Mac, Dylan, Billy e Poncho. Além dos humanos, ainda teve um javali e um predador. Agora, de todos os desvivamentos, o destaque do destaque eu diria que foi o do Dylan, interpretado por Carl Weathers. Ele acontece num momento de coragem que o personagem parecia estar se redimindo por ter atraído o Dutch pra missão, que de resgate não tinha nada, e vai perdendo a disputa em etapas, sabe? É sacrificante. Primeiro vê o corpo do Mac ali esticado, depois o encurralamento, depois perde o braço que continua atirando ali no chão, e quando reúne forças para tentar retaliar, não tem chances e toma um tiro fatal. Para mim, isso acaba dando uma sensação de perda um pouco maior do que a do restante dos brucutus. O Predador é um baita filmão e não se engane por sua simplicidade. Além dele ser originado numa época em que suas bases ainda eram inovadoras, ele também foi de vanguarda de certa forma, na sua mistura de gêneros. Às vezes até nos enganando sobre o que de fato quer contar. A coisa começa como um completo brucutu movie com soldado, combate, trocação de tiros e a birosca, o que depois até pode parecer um trelelê sem importância para encher linguiça, mas a gente não pode esquecer que esse é o primeiro filme da franquia. Ninguém sabia o que estava por vir. Então toda a apresentação, desde um mero aperto de mão de bombadões até uma operação altamente eficaz, tudo isso foi muito útil para enaltecer o grupo principal como altamente boladões, sinistrões, monstrões e letais. Pois, quanto mais parecessem assim, mais se criaria uma aura de periculosidade e implacabilidade absurda em torno da presença do vilão, à medida em que ele não demonstrava a menor dificuldade em dar fim aos soldados. Portanto, cria a imagem de que sobreviver a essa caçada seria impossível até mesmo pro Arnoldão. E pensar assim deixa a tensão dos enfrentamentos nas alturas. Na verdade, já estava assim quando o bicho só usava a transparência, o que dava a ele uma furtividade fantasmagórica. Mas quando ele se materializa de vez e mostra toda aquela imponência daquele corpanzil, o medo que já parecia insustentável se torna ainda maior. Fora que, independente dele aparecer ou não, há um mistério hipnótico em torno dele que é uma beleza. Faz muito bem a esse filme saber muito pouco sobre o personagem, para a construção de um imaginário mítico que é uma coisa beleza de lindo demais, tá? Quanta sorte. E na Morales, que visual vantárdigo, né? Não é à toa que até hoje novas e novas histórias continuam sendo contadas sobre essa raça alienígena, mas notem como praticamente nada em seu visual é aprimorado de um filme para o outro. Porque não precisa. A aparência do traje e as máscaras originais permanecem atuais até hoje. Só os efeitos de invisibilidade que não envelheceram tão bem. Mas aí a gente perdoa por causa das limitações daquele período e pela criatividade da técnica que contornaram essas limitações. E não vamos esquecer também da fantástica trilha sonora de Alan Silvestre.
Monster. É uma coisa magnífica como ela transmite bem todos os gêneros que esse filme quer evocar. Tudo isso numa levada fantástica, com toques tribais e insinuações de um incontornável ambiente de perigo. Ambiência que merece todos os aplausos pelos esforços de filmar na selva mesmo para dar esse efeito físico, trazendo o realismo e peso necessário para essa trama com uma mitologia fantástica tão forte. Embora boa parte da crítica da época não tenha caído de amores, como The New York Times descrevendo o filme como terrível e enfadonho com poucas surpresas, e o Los Angeles Times proclamando ele como um dos roteiros mais vazios, mais fracos e mais derivados já feitos com um filme de grande estúdio, o Predador ganhou os críticos mais visionários e também o público. Foi um belo sucesso de bilheteria. Contra seu orçamento de 15 milhões, abocanhou 98,2 milhões de dólares, sendo 58,7 milhões no Estado Unido e 38,5 milhões no restante do mundo, se tornando a 10ª maior bilheteria de 1987 no Estado Unido. Por isso, ao longo de 40 anos não teve jeito. O Predador virou um clássico de ação e ficção científica e terror, figurando em diversas listas de melhores de todos os tempos, como a da Rolling Stone, Entertainment Weekly, Empire e IGN. Fora que o personagem ainda se tornou um verdadeiro ícone cultural, sendo uma das criaturas mais reconhecidas de todos os tempos, aparecendo em livros, quadrinhos, videogames e voltando a aparecer também em várias sequências, que claro, a gente vai abordar aqui nas próximas semanas. Espero então poder contar com vocês, pois muitas e muitas outras franquias também vão vir para essa casa nova, hein? Ah, e filmes solos também, vale lembrar. Aguarde e confie. É isso, valeu, até a próxima e tchau.